Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Sagrado. Hoje eu agradeço ao Soló do Mar e a entidade, a Deus, por ter a oportunidade de estar aqui, tá, em Aruanda, no sítio Aruanda de Pai Ortiz, porque essa entrevista ela poderia ter sido realizada no Rio de Janeiro. Para o que vocês saibam, o Pai Ortiz vai estar agora dia 26, 27 e 28 ali no eixo centro da cidade, Magé, São Gonçalo, recebendo algumas premiações, já evidentemente ele tem bastante premiação, e estendendo também seu atendimento espiritual em terras cariocas, no Rio de Janeiro e região metropolitana. Só que se a gente tivesse feito lá, a gente ia ter perdido tudo que a gente viu aqui. De verdade. E as sensações que a gente sentiu nesse campo, nesse mundo, nessa seara espiritual, que é aí o sítio Aruanda. Pai Ortiz, primeiramente, o senhor é uma pessoa que conquistou de cara nosso respeito pela postura, pela conduta, pela educação religiosa que o senhor tem e por nos brindar com essa visita, com essa seara, com essa expedição que nós tivemos dentro desse sítio, que é o sítio Aruanda. Tem quantos metros mesmo aqui? 42 mil metros. 42 mil metros quadrados de energia espiritual, natureza e, quiçá, mais coisas que estão entre o céu e a terra. Então, seja muito bem-vindo. Adoramos estar sendo recebido como Sagrado Podcast na sua casa. E aí, o Brasil quer conhecer um pouquinho quem é o Ortiz. Fala um pouquinho onde o senhor nasceu, como foi sua infância, foi criança de terreiro. Fala um pouquinho até o senhor se entender de criança a ser humano, Pai Ortiz. O Brasil quer lhe conhecer. Em primeiro lugar, é agradecer o Sagrado Podcast, né, Babá Léo, Babá Flávio, Babá Nando, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Ela é algo magnífico. Muito feliz por poder encontrar, ou vamos colocar assim, reencontrar grandes irmãos de jornada espiritual que fazem também toda uma diferença, porque você levar a mensagem, como foi passado hoje, a mensagem que você tem que realmente trilhar o seu caminho, buscar as coisas e passar pelos obstáculos que todo mundo passa, né? Isso daí é algo muito bom e é lógico, tudo é um grande ensinamento para todos nós. Antes mesmo de falar sobre a questão da minha infância, eu sempre volto e procuro buscar a minha essência da minha raiz, dos meus ancestrais. E eu consigo contar a história a partir de 1875, através do meu bisavô de santo, Antônio de Souza, onde ele é já adepto da espiritualidade, trabalhou com o catimbó lá em Alagoas. Foi exatamente junto àquilo que ele já recebeu anteriormente, filho de escravo africano também, trouxe todo um conhecimento. E esse conhecimento ele se perpetuou dentro do conceito espiritual da minha família. E também através do meu avô, que nasceu em 1910, a gente conseguiu aí criar uma estrutura de entendimento e interpretação, não se perdendo no caminho e trazendo toda uma raiz de fundamentação de forças e tudo mais. E aí vieram para São Paulo, de Alagoas para São Paulo, e ali encontraram um trabalho dentro da Umbanda, muito próximo àquilo que já era praticado já no Nordeste, e ali se fundamenta-se um caminho espiritual, a qual eu tive essa grande oportunidade de nascer dentro de uma família umbandista, com minha mãe pequena de terreiro, e até uma história bem legal. Eu sou o quarto de 5 filhos. Quando minha mãe soube que estava grávida de mim, ela ficou bem preocupada e é lógico, relatando aqui o desespero de uma mãe com 3 filhos já passando necessidade, e ela tentou fazer um aborto, né? E tomou chá, tomou isso, tomou aquilo e não aconteceu. Ela foi numa parteira. Isso da sua gravidez. Isto. E aí, da gravidez da minha mãe, que para comigo, né? Então aí eu
Aí é que entra uma coisa assim bem legal, que depois essa história foi passada pra mim, pra tirar a criança. E a parteira falou, não, se eu tirar ele, você morre junto, porque a pressão dela caiu e tudo mais. Aí minha mãe entrou em desespero. Aí ela foi buscar o terreiro que ela frequentava, que inclusive o terreiro do Caboclo Sete Flechas. Lá o dirigente espiritual era um português, né, que incorporava. Interessante. É interessantíssimo. A história é muito bonita, né? E o Caboclo Sete Flechas olhou para minha mãe, colocou a mão na barriga dela e falou, não, ele não vai ter problema. O que o médico falou assim, pela quantidade de situações que ela havia tomado e ingerido, que aquela criança ia durar no máximo 3 meses. Pelas ocorrências, né? E o caboclo colocou a mão na barriga dela e falou, não, ele vai vir, ele tem coisa por fazer. E a primeira coisa que ele falou, quando a criança sair do hospital, eu demorei 3 meses para sair do hospital depois, né? Quando a criança sair do hospital, você vai trazer para cá, você não leva para casa. E ali foi quando eu recebi meu primeiro banho de ervas. Olha, já E inclusive ela falou que foi dentro de uma alguidade. recém-nascido. Né? Recém-nascido, foi banhado. Eu não tinha cabelo, era uma crosta de pulso. Você ter que vir para você fazer algo também, porque eu creio muito nisso. E sempre quando eu passo por qualquer tipo de adversidade na minha vida, eu lembro que desde antes de nascer eu já fui aquele cara que batalhei para estar aqui. Então, junto com a espiritualidade me ajudando e me auxiliando. Então, o primeiro banho de ervas após a saída do hospital foi dada pelo Caboclo Sete Flechas. E a minha primeira entrada dentro do terreiro, já de branco, com 7 anos de idade. Caramba. Inclusive, teve umas intercorrências de 1 ano até os 7 anos. Eu andava, tinha sonambulismo, né? Andava, falava. Muito possivelmente já eram fenômenos espirituais, no caso. Sim, inclusive teve uma... Meu avô, ele era coveiro, né, no cemitério da Vila Formosa, né? E muito voltado à espiritualidade. Teve um dia que ele chegou do trabalho, nós morávamos na casa da frente, ele morava na casa do fundo, e eu chamei ele, peguei lá as velas, peguei uma pemba e criança ainda, e foi feito várias coisas ali, pontos riscados e tal, e meu avô começou a chorar, falou, nossa, que coisa... Então, Você vai manter aqui e vai voltar. Estranho. Internet zerar. Será que teve queda de luz, pá? teve queda de luz? Vê aí. A luz tá ligada aqui. Internet zerou toda. Sério? Sério. Filha, vê lá pra mim. Vamos ver se voltou. Tá exibindo, Flávio, normal. Voltou. Inclusive suas falas. Sim. Voltou? Voltou? Tá em direto. Voltou. Agora sim. Desculpa continuar? aí, gente. Gente, o programa tá sendo gravado ao vivo, então faz parte essas intercorrências. Teve uma queda total aqui na internet, algum pico. Vamos voltar então a hora que o senhor fez os pontos e seu avô se impressionou. Sim, ali nesse inteirinho, a minha mãe ela perde o pai de santo dela, inclusive também chamava Antônio, como meu bisavô e como meu pai. Perde e ela foi para uma outra casa. Essa outra casa não foi uma coisa boa para ela e ela optou por desistir da religião. Houve uma ocorrência dentro desse terreiro que ela participou, inclusive é algo que a gente encontra inclusive até hoje. A pessoa se utilizou da espiritualidade dela para criar uma situação ruim e ela achou aquilo não adequado, então ela procurou se afastar e ela se tornou protestante. E olha, tem uma coisa bem legal. Só que assim, ela levou os meus irmãos, mas não me levou. Porque tinha situações e fenômenos que estavam ocorrendo e que não teve jeito. Meu avô e meu pai, eles não saíram do caminho. E ele falou, não, ele vai permanecer, porque eu tive situações de depressão enquanto criança por conta dela tentar me levar para a igreja evangélica. Aí eu voltando exatamente para esse caminho espiritual, encontrei a mãe Olga, minha mãe de santo, e eu cambonei os guias dela dos 7 anos de idade até os 12 anos de idade. Então ali foi a minha primeira escola junto com o meu avô de santo. O meu avô de santo, ele
tocava o terreiro dele 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Terça-feira era com o pai Bernardino. Quinta-feira era desenvolvimento mediúnico e sábado era atendimento para o público. Então, além do terreiro que eu participava com a minha mãe de santo, que era as quartas, eu ainda ia no terreiro dele, que era muito próximo da minha casa. Então, esse crescimento junto com essa tradição da Umbanda foi algo assim, muito natural. E uma criança com a mente um pouco mais fresca para absorver aprendizado, para sua formação de sacerdote, acho que foi muito importante esses 5 anos cambonando. Deve ter aprendido muita coisa, pai Ortiz. Foi. Embora, meu pai, eu falo assim, tem muita coisa que eu não me lembro. Porque eu passei por situações ali que eu acredito que tomado por uma força, e depois eu não me lembrava que tinha acontecido. Manifestação espiritual, transe, incorporação. Exatamente. Então teve muitas coisas. E uma das coisas uma frase que ficou muito na minha cabeça, do Exu Maraboco, o Exu que trabalhava com a minha mãe de santo, ele falou um dia para mim, olhou para mim assim: você tem um futuro promissor na religião. E essa frase, ela me pegou porque me pegou como uma colocação de responsabilidade diante daquilo que eu estava realizando. Eu gostava de ficar com o Exu Maraboco porque assim, ele fazia um pratinho com mortadela picada e colocava um limãozinho ali, então eu gostava de cabonar ele, porque ele comia um, eu comia um. De criança, naquela época, você comia mortadela, cara, você comia isso daí, era criança muito humilde, Era né? bom demais. Então esse crescimento, ele foi pautado nisso daí, no ensinamento de terreiro, de educação, de respeito ao mais velho. Então veio exatamente dentro desse campo. Na minha adolescência, eu passei uma adolescência muito conturbada, porque quando o jovem se torna adolescente, ele se depara com uma série de situações. Tá? O mundo é convidativo. O mundo embora eu acredito que eu tive uma oportunidade muito legal, que o preconceito religioso que eu vivenciei, ele não foi tão implícito como é hoje. Hoje, eu acho que até por conta da mídia e por conta de situações que são hoje, corre o tempo todo, a gente vivia uma situação, eu creio, muito mais velada, e o ataque, ele era aquele negócio, era a exclusão, né? Você não era convidado para o aniversário do amiguinho, só que assim, eu sei bem o que é isso. A percepção, ela vem depois, quando você tem uma maturidade maior, o porquê que você não era convidado para participar de algumas coisas. Mas eu tive muitos amigos do meio, outros nem tanto. Nós vivíamos em uma região assim muito carente, tá? E por ser uma região carente, você sabe que o jovem ele quer ter aquele tênis bacana. E qual era o local que o senhor se encontrava? Zona Leste, na Vila Formosa. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo mesmo, né? O bairro hoje é um bairro, ele se elitizou. Mas na época, tá, nos anos 70, nos anos 80, ele era um bairro mais simples. Inclusive, a periferia, né, ia até ali, dali para frente era mato. Hoje não, hoje é tudo cidade. Hoje é tudo cidade. E aquele negócio, tá, de você não... eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Dentro de um laboratório de prótese, que eu me tornei protético depois, a partir dos 11 anos de idade. Comecei a trabalhar muito cedo porque é uma família muito, muito humilde. E eu usava a roupa dos meus irmãos, que eram meus irmãos mais velhos. Perdia a roupa, quem usava era eu. Então, para você ter a sua própria roupa, você tem que trabalhar. É verdade. Tá? Então, isso daí é muito normal entre famílias que têm dificuldades. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, já com uma certa responsabilidade, inclusive, eu peguei muito aquilo do meu avô. Meu avô, ele é um cara muito trabalhador, meu pai também. Muito honesto, muito trabalhador, voltado à família. Então eu peguei essa raiz, esse negócio de querer conquistar as coisas, de querer fazer as coisas, diferente das amizades que você tinha na época. Nós íamos para os bailinhos de final de semana, nós éramos em 11 amigos. Só que já começou a ter aquelas pessoas que estavam se desviando do caminho. Utilizando determinadas situações e tudo mais. Aí você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Então, eu trabalhando, outros já optando por não trabalhar. Ser jovem numa periferia é muito complicado. Porque já optaram, ao invés de trabalhar, ter que tirar do outro.
Então isso daí é uma coisa que a estrutura, vamos colocar assim, que é colocada para o jovem da periferia, é muito cruel. É muito cruel. De Isso daí a verdade, gente tem que Ortiz. ver que até hoje existe isso. Tá? E ele é excluído. Ele é excluído. Se você não tem, você é excluído. Então, o que acontecia muito é que realmente alguns se perderam. Desses 11 amigos que eu convivi, só estou eu vivo. Caramba. O último, há 3 anos atrás, fez a sua passagem por utilização de entorpecente. Pai Ortiz, como foi crescer sendo já espiritualista e tendo tanta responsabilidade, inclusive trabalhando? Porque com 9 anos começar a trabalhar não é para tantos, é para poucos. No meio desse racismo estrutural, religioso, desse preconceito, como era de fato, o senhor falou foi escolhido de festas, mas no trabalho, na sua vida social, na sua adolescência, para namorar essas coisas, sofreu muito com preconceito? Olha, teve famílias que não me aceitaram. Tinha as namoradinhas lá, não aceitava. No trabalho, como eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, sempre muito focado naquilo que eu estava fazendo. No entanto, eu entrei num laboratório de prótese dentária para ser office boy, mas eu queria aprender aquilo ali e me dediquei àquela situação, e o próprio dono do estabelecimento, que era um português, olha, tem um negócio com Portugal que é impressionante. Inclusive, aí eu tenho uns nossos amigos de Portugal assistindo também. Ele aplicou, ele confiou em mim e me tirou da rua de ser office boy e comecei a aprender internamente a profissão. Então, dentro do meu trabalho, inclusive, eu tive essa oportunidade de ser respeitado enquanto religioso. E quando eu ia com meu filho de conta, não tinha esse negócio de falar, você não vai poder utilizar isso aqui. Então, eu tive essa situação que eu acredito que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? E eu tive essa situação de vivenciar a minha juventude com muito trabalho, que eu ajudava em casa. Eu era daquele rapaz que chegava em casa e dava o salário para a mãe poder ajudar nas coisas todas. E chegando aos 19 anos de idade, eu tive uma situação ali da minha vida espiritual que eu acredito que foi algo que, para mim, foi, eu acho que um grande marco da minha vida, né? Antigamente, muitas federações, para você ter um grau de pai pequeno de terreiro, você, além de você ter a camarinha pai pequeno, você tinha que ter também a passagem dentro da federação. E eu, lá na Federação Mãe Senhora Aparecida, inclusive tem uma grande história dentro dessa federação. Hoje quem toca essa federação é um grande irmão, que é o pai Fernando. Ali é o padrinho Elídio, junto ao terreiro que eu estava participativo. Fui até lá, chamou os meus guias, aquela manifestação, risco ponto, e tem algumas situações que ocorreram ali de preparo, e ali eu me tornei pai pequeno a partir daquele momento, dentro do processo de trabalho. Comprovado e atestado. Sim, é diferente de hoje. Tá? Hoje você vê, eu costumo dizer assim, embora eu comecei muito cedo, eu demorei 5 anos para você firmar mesmo com um médium. Eu digo que o desenvolvimento mediúnico é a vida toda. Verdade. Não tem esse negócio de falar assim, olha, você vai entrar e daqui a um ano você está... Não, desenvolvimento mediúnico, ele é algo para a vida toda. Você, o tempo todo, você está se aprimorando, o tempo todo você está se desenvolvendo, o tempo todo você está se melhorando enquanto ser humano. E a conexão espiritual e a manifestação, ela vai se aplicando dentro de um processo. E com 19 anos, inclusive, eu trabalhava com uma entidade que era um caboclo chamado Caboclo Lua Branca. E dos 19 para frente, ele falou assim, eu vou embora e retorno depois de 21 anos que ele tiver com a casa aberta, para eu vir fazer uma firmeza para ele. Tem uma história em cima disso aí. Olha. Aí veio o Caboclo Biratã. O Caboclo Biratã, eu vim para acompanhar ele, para ele abrir a casa dele quando chegar o tempo certo. E o Biratã, esse caboclo, é que o senhor trabalha. Trabalho, que é o chefe Seu da guia casa. espiritual. É o Que chefe da legal. casa. É o que manda, né? É o que manda. Ele é que manda na coisa toda. Patrão. É o patrão da coisa toda.